Boa noite, nós estamos estudando as alachot de Talmud Torá do Yalkut Yosef, Kitsur do Yalkut Yosef. Nós estamos no número 59, na alachá 59. Vamos começar. Sur lilmod Torá mipi chacham sheino agun bemasav. É proibido estudar Torá de um sábio que ele não é... Os atos deles não são condizentes com o seu posto de Chacham, de sábio. Sheneemar, que siftei Kohen shmerudat betorá evakshu mipiu, ki malach Hashem tzevakotu. Escrito que os lábios do Kohen, eles vão guardar sabedoria, e a Torá vão pedir dele, vão querer estudar dele, porque ele é um anjo de Deus. Está escrito, Imarav domele malach Hashem tzevakot, evakshu Torá mipiu. Veimlav, lo evakshu Torá mipiu. Se o Rav parece um anjo, então peça a Torá dele. Se o Rav não parece um anjo, então não aprenda a Torá dele. Não vou embora, hein? Sim, não sou... Não, a gente não está falando de... Eu não sei, aqui está falando de Rav, de sábios, a gente está estudando junto, todo mundo aqui. Vamos lá. Velachem asu limnot magid shiur be'alachá be'agadá adam asher lemed Torá bemeshech shanim rabot bebeit midrash lerabanim conservativos. Por isso, é proibido pegar um rabino para dar aula de alahá de leis e de agadá, as histórias do Talmud, uma pessoa que ele ensinou durante muitos anos numa escola para rabinos reformistas. Então, aqui o Rav Ovadia está dando um exemplo disso. Shafilo, imaishazé, shomer Torah mitzvot kadat, ele pode ser uma pessoa religiosa. Ele é observante, ele é uma pessoa que vai na sinagoga como todo mundo do bairro, ele Shabbat está na sinagoga normal tal, mas durante a semana, o que ele faz? Ele está dando aulas num lugar, numa yeshivá, num lugar de reformista. Então ele fala assim, Berchol Lamed Torah estudante, então ele está ensinando para esses alunos, Asher Berubá Marshilim Etarabim, que na verdade, o que vai acontecer? Eles vão causar que outras pessoas errem. Ele tá formando ali rabinos reformistas que eles estão seguindo não de acordo com a lei tradicional da Torá. Eles vão o martim e motam, estão fazendo as pessoas transgredirem a Torá. Beshomsham dugmara bechol alichoteem, porque ele está ensinando para pessoas que vão se formar e vão dar maus exemplos para a comunidade. O Mechavlim querem Hashem Tzevakot. Então, eles estão, na verdade, prejudicando o povo. Ora'ah chezkat irei shamayim shelo. Então, mesmo que esse é uma pessoa que ele é observante, esse rabino, que durante a semana dá aula nesse lugar, mas a chazaká dele, como se fala, o jeito, o nosso parecer sobre essa pessoa cai um pouco. Então não é bom aprender Torá dessa pessoa. Vendo Raul Lilmod Torá Barabim, ele não é uma pessoa indicada para ensinar Torá em público, o Levaser Tzedek Bekahal Lavi, e ensinar justiça para o povo. Aqui não está falando que essa pessoa ela vai ser excomungada do povo. Ele está falando de escolher sobre essa pessoa, de ser o Rav da sinagoga que vai ensinar Torá. Então está falando, essa pessoa não é a pessoa indicada, porque ele, durante a semana, ele está ensinando para os reformistas. Deve ser exatamente o contrário, né? Porque, na verdade, ele pode estar dando o exemplo para esses reformistas de estarem fazendo uma coisa da forma correta. Então, de repente... Eles não vão mudar. A gente não pode ser tão assim. Ele não está falando para o pessoal deixar de ser reformista, senão iam expulsar ele da estivá desse lugar. Então, de repente, ele, quando estiver lá numa cidade reformista, ele vai estar fazendo da forma que você não ele falou... aprendeu da forma correta. Né? Não, mas não é assim da prática. Você está falando assim, que talvez você está querendo falar uma pessoa que dá uma aula num lugar reformista, mas ele dá uma aula só de Torá, alguma coisa assim, né? Eu não sei, aqui parece que ele está... É o exemplo que o Rav Ovadia está trazendo aqui, parece que ele está formando as pessoas lá, entendeu? Então, tem alguma coisa estranha aqui. Alguma coisa estranha tem. Então não deve escolher ele como ser o teu rabino, de você aprender para ele
teus atos, como seguir, porque não está muito legal o que ele está fazendo. Eu sou religioso que está Se ele palestra. está dando aula para os reformistas acham que ele está fazendo a coisa para reforma, senão não ia ser aceitado. Mas é isso que ele está falando, Claro. isso exatamente. Ele está dando força. Agora, não está falando o que ele está falando para ele não está ensinando numa sinagoga para a comunidade normal. Ele está falando que ele está indo numa instituição que forma rabinos reformistas da aula. Esse é o nosso exemplo aqui, tá? Então, não está querendo que ninguém precisa odiar ele, mas ele é uma pessoa observante de Torá, mas não deve pegá-lo como exemplo para dar para a comunidade em geral observante para ensinar. Dorotite, né? Você quiser Dorotite. Não. Ele dá aula para todo mundo. Então, tudo bem. Vamos lá. A gente está agora na a gente terminou a Alahá 59. 60. Asur lilmod Torah letalmid sheyadua sheino agun b'maasav. É proibido ensinar Torá para um aluno que a gente sabe que os atos dele são atos errados. Então você sabe que aquele jovem ali, ele, digamos, está se preparando para ser um antirreligioso, assim, por ideal, por ser... E quanto mais você vai ensinar a Torá para ele, mais você está dando carga para essa pessoa, capacidade para essa pessoa que vai criar um grande problema. Então, uma pessoa que é assim, ele fala proibido ensinar para ele Torá. Amru Hamim, falaram nossos sábios. Kol ashonei alacho letalmid sheino agun, keilu zorek even lemarkulis. Toda pessoa que ensina a Torá para um aluno que não é um bom aluno, uma boa pessoa, ele parece como aquela pessoa que está jogando pedra para a idolatria de Marcolis, que a idolatria de Marcolis, como é que se servia aquela idolatria? Jogando pedra nela. Era assim que se fazia. Tinha uma estátua lá, só jogava pedra na direção da estátua. Então essa pessoa, a Gumará está comparando ele com isso. Jogar pedra é uma coisa... Está mostrando que você não gosta? Mas nesse caso é assim que se faz essa idolatria. Então você está fazendo a coisa errada. Então, ensinar a Torá para uma pessoa dessa que vai usar aquilo contra a Torá, então você está no caminho errado. Não deve, essa pessoa não deve ser teu aluno. Sheneemar, Kitzror even bemargema kenoten leksir kavod. Como está escrito em Mishlei, como dar uma pedra para margema. Então ele compara isso com essa idolatria. É você dar para um bobo honrarias. Então ele está falando dar para o bobo honrarias é ensinar realmente para esse aluno que não é bom. Vem kavod, la Torá. O que é dar honra? É dar Torá. Ensinar a Torá. Shneemar, kavod, chachamim, minchalu. Está escrito que honra os sábios eles adquirem, quer dizer, eles adquirem Torá. Renamru, assim também está escrito na Gemara de Hulin. Kol ashonei letalmid she'ein agun nofel bageino. Toda pessoa que ensina para um aluno não bom, esse tipo de aluno, ele cai no Geinom. Ela imaya atalmid oler bederech lotová, machzirim oto lemutav, manhigim oto bederech eshara, vechaka machnisim oto lebeit midrash, umilamdim oto Torah. Então qual é o caminho? Se ele tem um aluno que não está no caminho certo, eles têm que primeiro fazer essa pessoa voltar para o caminho certo, colocar ele no caminho correto, e aí mostrar para ele o caminho correto, e depois trazer ele de volta para o Beit HaMidrash, para o lugar de estudo, e ensinar a Torá para ele. Assim fala o Maimônides, o Rambam no Perek Dalet, na Lachot de Talmud Torá, e assim está no Shulchan Aruch, no Simán, no capítulo 246, Shlish Mem Vav. Mas uma pessoa normal, que não é assim, essa pessoa assim, qualquer pessoa normal, ele normalmente a gente julga ele como uma pessoa correta, kasher. O mitzvah ele do Torá. Você tem uma mitzvah de ensinar para ele Torá. Porque através da Torá ele vai se fortificar, vai ter mais temor a Deus e vai ser um tzadik, uma pessoa correta. Mesmo que os atos dessa pessoa não é tão boa assim, não é tão bom, e mesmo de trot sheu ketinok shenishba ben agoim, mitzvah lekarvo letzur machatzavto, ou lechasko betorat Hashem. Se dá para falar que o motivo que ele não tem os atos dele não é tão bom, é porque ele não teve chance, não teve educação para aprender. Não foi que ele estava no caminho certo e saiu de propósito. O exemplo que nossos sábios dão é como se fosse uma criança que ela foi sequestrada desde criança e criada entre os não Yehudim
totalmente afastado do judaísmo. Você não pode cobrar dessa criança por que ele não sabe o judaísmo, porque não teve chance. Assim também, se a pessoa, normalmente uma pessoa que pede para você estudar a Torá, você deve ensinar ele. E mesmo que você sabe que ele não é os atos dele não estão tão corretos, você tem que imaginar que, com certeza, foi por um motivo, que ele não teve a educação, não teve a chance de aprender. Chama Or Sheba Yahzerenu Lemutav Beshav Verafalo. Por que você deve ensinar para ele Torá? Porque a luz da Torá com certeza, vai fazer ele voltar de volta para o caminho correto. Beshav Verafalo. Ele vai voltar e vai se curar e vai entrar no caminho correto.